Hoje o que eu trago para vocês é a autobiografia do Michael Dell, ou Dell, esse cara aqui, ó. Então, talvez pelo nome, né? Vocês pela figura também, vocês não o conheçam, mas Dell é o dono, fundador e proprietário da Dell. Essa Dell que você tem aí, o notebook, computador, né? Jogue limpo, mas vença. O nome do livro é de um esse nome ele veio de um termo que a família dele usava, né? Sempre os pais usavam. Filho, jogue limpo, mas vença. Ou seja, dê o seu melhor. Cumpra as regras, mas não deixe de vencer. Eu confio em você, eu confio na sua capacidade, na sua resiliência, né? E durante o livro você vai ver que não poderia ter sido outro nome, né? Michael nasce nos Estados Unidos, né? E para que você tenha uma ideia, né, essa empresa aqui ela é fundada quando ele tinha 19 anos, com $1.000. Mas ela já funcionava quando ele tinha uns 17. Essa empresa começou a funcionar quando ele estava na sua faculdade de medicina. É isso mesmo. Faculdade de medicina. Ele estava cursando a graduação de medicina. Porque os pais dele queriam que ele tivesse uma profissão padrão, né? Advogado, médico. Mas Michael foi capturado pela sua curiosidade e pelo seu amor à tecnologia, né? E como é que funciona isso daí? Como é que surge a empresa? A empresa ela é criada personalizando computadores. Ou seja, eu pego um computador daqui, eu entendo de componentes, pego esses componentes daqui, dou uma melhorada e personalizo para você. Foi assim que começou, consultórios de advocacia, consultórios médicos, né? Há uma parte muito interessante do livro que é como ainda não tinha essa comunicação rápida, ele pegava, né, através de recortes de jornal, ele sabia que determinada cidade tinha computadores, essa cidade aqui não tinha, ele ia lá com dinheiro próprio, comprava, ganhava um desconto por conta disso e revendia aqui, né, colocando ainda o seu valor. A empresa Dell, ela sempre foi, a base dela sempre foi esse relacionamento com o cliente, né? Esse relacionamento direto e o custo muito mais reduzido, né? Você vai falar em computadores que à época custavam $4.000 e ele vendia a $1.800, 2.000. E eu anotei aqui algum no início do livro aqui, tem uma frase, né? Depois que a vida anda, né? Com seu pai ao longo fica um pouco desapontado com ele por ele largar a graduação de medicina, mas lá na frente a gente é, consegue ver isso quando ele solta uma piada, né? Quem é você? Ele sou o fundador do fundador, ou seja, sou o pai do dono. Dilt tem umas frases que é interessante. O fracasso não é uma opção. E ele tinha um método, né? Que todas as tomadas de decisões dele, todas as reuniões dele tinham o seguinte: estratégia, fatos e alternativas. Primeiro ponto, quais são os fatos? Segundo, quais são as alternativas que nós temos? Aí ele passaria para outra. Dessas alternativas, quais são as nossas escolhas? Dessas escolhas, qual o compromisso que a gente assume para pôr isso em prática? É interessante, né? Porque a gente começa a modular as coisas, né? Quais são os fatos? O que está ocorrendo de verdade? Não são boatos. Fatos. A partir desses fatos, quais são as alternativas que nós temos para fazer algo? Ou seja, ele queria manter a empresa, expandir a empresa. Então, diante desses fatos, quais são as alternativas que nós temos? Diante das alternativas, o que a gente escolhe? Quais são as opções? Dessas escolhas, tem-se um compromisso, assume-se um compromisso, e esse compromisso ele tem que ser cumprido. Então, era assim que era baseado, e é baseada, as decisões de Michael Dell, né?
Tem uma frase aqui interessante: estratégia e execução são os fatores que levam ao sucesso. Esse livro aqui tem mais ou menos umas 300 páginas. E o mais engraçado é que nas últimas páginas tem o seguinte: tem aqui mais ou menos, são 21 leis dele, né, que ele coloca como foram as 21 etapas que ao longo da vida o levaram até onde ele está. A primeira curiosidade, né, ele diz aqui, ela é tão importante que vou dizer de novo, nunca pare de aprender, ou seja, seja sempre um aprendiz. A segundo, fatos e dados devem ser usados para tomar decisões. Aí a gente volta ao método dele de tomar decisões. Comprometimento, impulso, coragem, determinação, perseverança, vontade indomável. Você precisa dessas qualidades. Comprometimento, impulso, coragem, determinação, perseverança e vontade indomável. Jamais tente ser a pessoa mais inteligente da sala. Essa daqui eu gosto muito. Porque aqui ele fala da sala, né? E você pode colocar uma mesa. Normalmente a gente fala de mesa, né? Não seja o homem mais inteligente da mesa, a mulher mais inteligente da mesa. Ou seja, esteja sempre com alguém que sabe mais para que você possa aprender. Isso daqui é muito interessante. Confiabilidade, ética e integridade são fundamentais. O ritmo das mudanças só está aumentando, não vai diminuir no futuro. Ou seja, mantenha-se sempre atualizado, mantenha-se sempre na sua zona de segurança, não mantenha-se na sua zona de conforto. A sua zona de conforto pode não necessariamente estar abrigada pela sua zona de segurança. Você precisa mudar para não morrer. Isso daqui. Ao longo do livro você vai ver que ele teve que fechar o capital da empresa. Que seja, o que é fechar capital? A empresa de capital aberta, ela está na bolsa, né? Então são os acionistas. Só que muitas decisões que ele tomaria pensando no futuro, visualizando o futuro, criando metas, elas seriam contra os acionistas, porque os acionistas estão pensando no dinheiro, estão pensando no agora, né? Então ele tinha que fazer investimentos. Então, para que ele se mantivesse mais seguro com relação a isso, ele cria um método para fechar o capital, ou seja, paga todos os acionistas. Isso daqui é uma trama que acontece aqui, né? É interessante porque no livro aqui fica quase um ano dessa briga, né? Porque aí são os tubarões de Wall Street, né? Aquela galera que entra ali só para ganhar grana, né? Finge que está preocupado com os acionistas e está ali só por conta do bolso. As ideias são matéria-prima, a execução delas não é. Ter uma grande ideia ou estratégia é necessário, mas não suficiente para obter sucesso. Você precisa executar. Isso exige disciplina e entendimento operacionais detalhados. Os times, não jogadores, ganham campeonatos. Sempre coloque o time à frente. Isso daqui é muito interessante. Você pode ser muito bom, mas bom sozinho você não vai ganhar. Você tem que ter um time. E isso daqui fica muito detalhado no livro, que todas as decisões que ele toma, ele vai sempre buscando, né, colocar cada pessoa ali no seu devido lugar, né, que traria o melhor serviço, que faria as melhores alterações, né, ele busca essas peças. A vida tem a ver com levar um soco, cair, levantar-se, lutar outra vez. Ou seja, os percalços, os obstáculos, eles estão aí. Não é porque você é milionário, bilionário, pobre, não interessa. Mas é o quê? É você tomar a porrada, levantar e partir para dentro. Jamais permita que uma boa crise seja desperdiçada. Aqui ele enxerga que toda crise há uma nova veia que pode ser explorada. Há um momento que pode ser explorado ali, você tem que ter atenção com relação a isso. Ele fala que nessas crises é que ali é o ponto de inflexão para aqueles que vão e para aqueles que ficam. Nunca faça o papel de vítima. Isso daqui ele é totalmente contra, né? Assuma o papel da sua vida. Assuma as rédeas da sua vida. Caia para dentro, né? Assuma a responsabilidade. Se você não fizer por você, ninguém irá fazer.
Vão levantar bandeira, mas não farão o que você tem que fazer. Confiança, não arrogância. Humildade, não ego. Aquele quebra de verdade. Todo mundo sente raiva, mas não permaneça com raiva. A raiva é contraproducente. Em vez disso, sinta-se motivado pelo desejo de ajudar os outros. E amor, família, país, compaixão e maestria. País aqui que ele coloca é porque ele se sente muito agradecido por ter nascido nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, para ele, deu grandes oportunidades. Né? Aqui, quando ele fala de colégio de qualidade, colégio público, né? Educação, né? Isso daqui ele agradece muito por ter nascido nos Estados Unidos. Né? Aqui, nesse fato aqui, ele se sente um privilegiado. Gratidão sempre, mas nunca ser uma pessoa acomodada. Ou seja grato pelo que você tem hoje. Mas amanhã, meu camarada, você tem que estar brigando mais. É isso que ele quer dizer. Né? Seja grato, mas não se contente com isso. Avance. O sucesso é um péssimo professor. Os revés e os fracassos tornam você mais forte com o tempo, se você se permitir aprender com eles. Isso daqui, para mim, é sensacional. Porque, de fato, é se você se permitir. A maturidade ela não chega com o tempo. Você vai encontrar pessoas com 80 anos que são imaturas. A maturidade é a decisão de encarar a vida. E aqui ele fala sobre isso. Se você se permitir aprender com elas. Então o fracasso ele não pode te derrotar. Ele tem que te ensinar, ele tem que te ensinar alguma coisa. Né? O que te levou a esse fracasso? Quais foram as escolhas que você fez? Né? Quais foram os caminhos que você tomou para que você chegasse a isso? Aonde você foi imprudente? Né? Aonde você confiou demais? Aonde você não deveria ter confiado? Isso daqui é muito interessante. E aí, dica de um bilionário, né? Disposição para correr riscos e testar coisas. Não tem jeito. Se você quer algo mais, você tem que correr risco. Agora, o risco que ele fala, calcule esses riscos, né? Não seja a pessoa que é imprudente. Né? O imprudente é porque ele não consegue enxergar, né, o que aquilo ali pode lhe causar. Uma derrota que vai lhe tirar do jogo. O risco é, eu vou arriscar até aqui, porque daqui para cá isso aqui vai me prejudicar muito. Humildade, disponibilidade, justiça e autenticidade. Respeito. Trate as pessoas como você quer ser tratado. Isso daqui, na empresa dele, isso daqui é quase que uma regra. No livro aqui você vai ver que aqui tem uns agradecimentos, né? Ele agradece a inúmeras pessoas aqui que foram diversos professores para ele. Ele sempre se colocou na condição de aprendiz. Então, nessa condição de aprendiz, ele agradece a essas pessoas. Otimismo, obviamente. Ele tem que ser otimista. Encontrar maneiras de aumentar o otimismo em você o tornará muito mais feliz. Propósito e paixão na vida. Faça parte de algo maior do que você. Isso daqui para mim é a maior lição que tem. Propósito. Algo que fica além de você. Algo que seja não esteja falando somente sobre você. Né? Tem que ser muito maior. Né? Incrível, 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 incrível. Um livro muito bom de se ler. Um livro que ele vai te conduzindo, né, como se fosse um filme, né, e ele vai fazendo recortes, né, uma hora ele está lá quando ele tinha 17 anos, 18, 19, e aqui ele volta, que é o tempo atual, ele escreve esse livro aqui, né, no período de pandemia, né, que ele fala que foi uma das maiores tragédias atuais, né, mas que a empresa dele já estava muito preparada para isso. Né? Quando foi dado a ordem de ficar em casa, pô, uma semana depois estava todo mundo em casa. E a empresa funcionando. Ou seja, aquilo que ele tinha plantado lá atrás, buscado tecnologia, buscado aprimoramento da empresa, a cultura, ele coloca isso em prática quando a pandemia estoura. Então, um excelente livro para que você lê. Eu paguei aqui, agora que eu estou vendo aqui, ó, esse livro aqui custava R$ 59,90, eu paguei R$ 14,90. Uma bagatela, né? Um excelente livro.
Um livro de um bilionário, está entre os mais ricos do mundo, né? Está aqui à sua disposição para que você lê, abra um pouquinho a sua mente, tire as suas conclusões. Em 1992 ele foi eleito o CEO mais novo, né, até então de ter assumido esse posto em uma empresa, para que você veja a capacidade desse homem. Está aqui mais uma biografia. Curta, comenta, compartilha. Lhe agradeço. A gente está indo aí, acho que para o 13º, 14º vídeo, né? E faremos muito mais aí. Até a próxima.